E a Polícia Federal e quem está tentando esclarecer isso acaba meio achatado, trabalhando contra um monte de frente. Tem que ser. Como é que é olhar para uma coisa como essa, desse tamanho, dessa magnitude, com a possibilidade de impacto que o Banco Master tem, cara? Quando a gente estava no meio disso, acho que faltando umas 3 semanas, um ministro do Supremo mandou para mim um recado através de um outro senador, bem objetivo. Ele disse: olha, avisa para o Alessandro que ele tem que acertar o tiro dele, senão eu vou acertar o meu. E essa lógica do recado, da intimidação, ela é permanente em Brasília. Em outros estados, em outros lugares, mas Brasília é muito forte. Porque tem um sistema que está lá estabelecido há muito tempo, e esse sistema estava lá antes do Lula chegar, estava lá antes do Bolsonaro chegar, e continua estabelecido. E ele cada vez mais foi perdendo a vergonha. Então, você vai ter sempre os técnicos tentando empurrar o trabalho ali, vai ser um cara da Receita, vai ser um cara do COAF, um delegado de polícia, um perito, sei lá, e eventualmente juízes e promotores nesse pacote. Mas conforme a coisa vai crescendo, o sistema vem em cima e fala: ó, não faz, se você fizer você vai ser perseguido, você vai ser punido. A gente tem gente da Receita Federal que pegou uma tornozeleira porque supostamente consultou um cadastro, que depois se comprovou que não consultou. O ministro Alexandre deu uma canetada dessa num plantão. É assim que roda o negócio lá. Agora, por outro lado, se você sai desse aquário que é Brasília e vai para o oceano que é o Brasil, no oceano todo mundo quer saber. O cidadão que está escutando a gente aqui, que está acompanhando, ele quer saber, ele quer entender como é que é esse negócio. Então eu passo minha vida trabalhando sério, pagando imposto, e tem esses caras ficando ricos aí em cima, como? E acho que meu papel é um pouco isso, empurrar essa barra. E quando eu faço esse movimento forte, eu facilito a vida dos caras que estão lá na técnica. Porque a pressão sai um pouco deles e vem para mim, ou vem para outros políticos que estão fazendo esse papel. Senador, esse recado ao qual o senhor se referiu aconteceu agora, recentemente? Sim, acho que umas 4 semanas atrás. E ele me fez lembrar um recado ou uma atitude que pareceu um recado que o senhor narrou uma vez numa entrevista sobre o que aconteceu lá na CPI da Lava Toga. Em 2019, o senhor encabeçou aquele movimento, dentro ali daquele movimento Muda Senado, que depois se esvaiu um tanto, embora haja alguns senadores ali remanescentes. E o senhor falou que houve um pedido pela lista de assinaturas que veio do gabinete do ministro Dias Toffoli, era isso? Isso, eu estou lembrado? Toffoli era o presidente do Supremo. A gente faz o pedido da CPI da Toga em fevereiro de 2019, quer dizer, eu chego em fevereiro de 2019, eu já peço a CPI da Toga em fevereiro de 2019. Porque como eu sou do delegado de polícia, então convivo com o mundo jurídico, eu já tinha compreensão do problema que a gente tem ali. É um problema sério. Porque quando a cabeça do sistema está enviesada, não adianta, você vai trabalhar aqui embaixo e alguma coisa vai lá em cima abafar ou vai perseguir. E naquela época eu me lembro de receber o ajudante de ordens da presidência do Supremo, um oficial militar, que chegou lá pedindo a lista dos subscritores. E eu passei a lista, evidentemente, então ele não tinha interesse no conteúdo. Naquela época a CPI pedia para investigar 10, 12 fatos concretos envolvendo ministros. E eles conseguiram, na pressão ali, no dia seguinte já tinha senador me ligando, disse: pô, Alessandro, eu não sabia exatamente, vou ter que tirar minha assinatura. Mesmo com esse movimento todo, a gente manteve as assinaturas. E por que não teve CPI naquela época? Porque naquela época eu tive um acordão, o Brasil testemunhou, foi tudo filmado, tem ata, tem discurso, tem documento. Um acordão que envolveu o PT, envolveu o Bolsonaro, envolveu aquela turma do Centrão de sempre, para abafar e engavetar. Essa CPI nunca foi declarada como não possível, ela está engavetada até hoje. E isso ficou muito ostensivo, tinha que resolver a rachadinha do Flávio, o processo da rachadinha do Flávio, tinha que resolver um monte de processos de figuras importantes em Brasília, e tudo isso aconteceu, né? O Toffoli deu uma canetada com o presidente, ele suspendeu as investigações com base em relatório do COAF por quase 1 ano. E quando você suspende uma investigação por quase 1 ano, você deu o gás que o bandido precisa para se organizar. Ele se organizou, uma imensidão de investigações se perdeu, e a coisa, enfim, chegou ao estágio que nós estamos hoje, né? 2 meses depois, 3 meses depois, abril, eu apresento o pedido de impeachment do Toffoli e do Alexandre, em 2019, por conta do famoso inquérito das fake news que está aberto até hoje. O que é engraçado nisso? A questão da coerência e de como a conveniência, né? Que são coisas que em Brasília são totalmente antagônicas. Quando eu faço esse pedido, em 19, quem assina comigo é o Randolfo Rodrigues, na época era da Rede, hoje é do PT. Exato. Hoje, a coisa mudou totalmente. Hoje, o Randolph é do governo, e o governo está aliado do STF, então não precisa mais apurar nada. Aquela ferramenta que a gente enxergava que era abusiva, não, agora ela está legal, porque ela está perseguindo pessoas de quem não gosta. Só que abuso, ele volta para você um dia, não tem? Então, a gente já tinha esse diagnóstico, a coisa só piorou com o tempo,
E a gente continua na mesma batalha, sabendo das dificuldades, mas ou o Brasil encara seus problemas ou não vai mudar nunca. Pois é, mas aí eu fico pensando, cara, tem alguns. Esses movimentos eles acabam, no fim, chamando atenção pro assunto, mas. Putz, tu não vê o cara, entendeu? Pagando por cometer crimes e tal. E daqui a 2, 3 meses. Todo mundo esqueceu. Então, como é que tu não desanima, assim? Tô falando, porque o que acontece? A sensação que eu tenho cara, olha só, trabalhamos pra caramba e tal, e aí daqui a pouco começa a vir um monte de força pra impedir que a coisa ande. E aí a gente pode levar essa lógica pra tudo. No Banco Master, por exemplo, enquanto estava se investigando o Banco Master, de repente tu não pode mais investigar algumas coisas, tu não pode mais. Agora não pode mais, né? Por que não? Né? Então, isso, como é que pode, assim, continuar tentando? Cara, assim, soa assim uma frase pronta, mas é muito assim, não dá para desistir do Brasil, entendeu? Eu entrei na política por conta dessa parada. Eu era delegado de polícia, estava na minha, nunca gostei de política, nunca tive envolvimento, filiação, militância estudantil, nada. Cheguei a ser delegado-geral da minha polícia em Sergipe. E, naturalmente, quando eu cheguei lá, eu fiz o que eu fiz aqui. Eu tenho uma oportunidade, vamos fazer certo. Vamos fazer o que faz para o pobre e fazer para o rico. Naquela época, a gente pegou a equipe, que era uma equipe muito vocacionada para combate a crime organizado, e colocamos para combater tributário e corrupção. Uhum. O resultado foi começar a prender gente. Prende vereador, prende deputado, prende financiador de campanha. Fui exonerado do cargo, naturalmente, porque o governador não tinha como suportar aquela pressão política. A gente sabia que isso ia acontecer. E aí eu digo, agora já deu no técnico, vamos mudar de campo de batalha, vamos para a política. E sou eleito ganhando desse governador, inclusive. Chego lá, começa esse mesmo trabalho. Claro que no Senado você tem um mundo de coisa para fazer. A gente um dia está falando de educação de manhã, de tarde está falando de tributário, mas sem perder o eixo, porque essa é uma coisa fundamental no Brasil. A impunidade, a cultura de poder e impunidade no Brasil é fundamental, porque é por conta dela que você não resolve nada importante. Porque na hora que aperta, os caras seguram tudo e fazem, não, agora não pode. Você pode fazer o discurso bonitinho, você pode fazer até uma coisa aqui legal, mas não passa desse andar, que nesse andar ninguém toca. Eu acho que tem que tocar. Porque se você for olhar, no Brasil a gente já fez impeachment de presidente da República, já prendeu o presidente da República, quer dizer, a pessoa teve 50 milhões de votos, está presa. E eu não posso investigar um ministro que tem vida de milionário, anda de carona de jatinho? Claro que posso investigar. Ele não vai gostar, vai resistir e a gente vai fazer esse enfrentamento sempre num cuidado técnico muito grande. O Felipe quer perguntar um troço, mas eu queria só dizer aqui o seguinte. Eu queria que continuasse, que as coisas tivessem andado só mais um pouquinho, porque eu ainda não sei por que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes ganhava 3,7 milhões de reais por mês. Eu ainda não sei, eu queria muito saber. Pois é. Senador, os senhores,